1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Levante a Bíblia, por favor. Diga comigo assim: meu Deus, eu preciso te ouvir. Fala comigo hoje. Me dá entendimento. Usa a boca do teu servo. Eu sei que o Senhor quer me ensinar o caminho a seguir, e eu quero aprender. Fala comigo e me abençoe através desta palavra, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor, antes de nós lermos. Hoje nós vamos falar sobre o processo e a vitória. Muitas pessoas, elas desanimam, elas se entregam no meio do processo. Por quê? Porque o processo não é fácil para ninguém. No processo tem momentos que você fica sem entender como a situação vai mudar. Você não consegue ver por onde Deus vai agir. Parece que você está chegando mais perto da derrota do que da vitória. Tem momentos no processo que parece que sua vida está andando para onde? Para trás. Parece que está sendo em vão você buscar Deus. No processo, tem momentos que parece que o mal está ganhando e Deus não está te ouvindo. Quem está de fora e não entende o que Deus vai fazer na sua vida, fica criticando você e até perguntando: aonde está o seu Deus? Cadê o teu Deus? E quando você ouvir isso de alguém, pode responder: meu Deus está no controle de tudo. Cadê teu Deus? Está no controle de tudo. Mesmo que a situação esteja totalmente ao contrário do que você gostaria. No processo, você olha para a sua condição e parece ser impossível se cumprir o que Deus prometeu. Lembra de Abraão e a esposa? Deus prometeu filhos, mas eles tinham idade. E eles olhavam para o corpo deles: como nós vamos conseguir? Mas se Deus prometeu, então nós vamos crer. No processo você tem que crer. Crer no impossível, crer no sobrenatural, crer no caráter de Deus. Porque no final do processo você vence. Muita gente perdeu as forças no processo. No processo parece que você está perto da derrota, mas você está mais perto da vitória do que você imagina. Na hora do processo é uma pressão tão grande. Deixa a sua Bíblia aberta em 1 Reis 3,16, mas olhe no telão esse versículo de Mateus 11:2. O próprio João Batista, olha só, põe na tela toda. Leia comigo aí. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha para mim, por favor. João Batista chegou a ter uma dúvida forte no momento da pressão, porque ele estava preso. Ele veio preparar o caminho para Jesus. João Batista, o Senhor Jesus disse que foi o maior nascido de mulher. Ele chegou um momento de duvidar e mandar perguntar: o Senhor mesmo ou vai vir outro? Tamanha pressão que ele estava vivendo. Não é fácil para ninguém no processo. No processo é difícil, mas você não pode parar no processo, porque o plano de Deus ninguém pode frustrar. No processo de José, jogaram ele na prisão. Na prisão. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Jogaram Daniel na cova. No processo, você vê o ódio do diabo contra você, mas ele não pode te destruir. No processo, Daniel viu o leão sem conseguir tocar nele.
No processo, Sadraque, Mesaque e Abidnego viu Deus com eles no meio da fornalha, e o fogo não devorou eles, não consumiu eles. No processo, se levantam mentiras contra você que parece que é verdade. Lembra que a mulher de Potifar, ela mentiu acerca de José e ele chegou a ser preso por causa dela? Era injusta aquela prisão. Deus permitiu. Aquela mentira, por um período, ficou parecendo que era verdade. E a verdade, por um período, ficou parecendo que era mentira. Mas no final Deus honrou. Eu pergunto para você, alguém conseguiu frustrar os planos de Deus na vida deles? Não. Diga, nem vai frustrar na minha. Porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Você não precisa de homem nenhum no meio do processo. Você precisa de Deus. Você não tem que aparecer para homem nenhum. Você não tem que bajular ninguém. Porque José estava na prisão e Deus lembrou dele. Davi estava de trás das malhadas e Deus lembrou dele. Gideão estava malhando trigo e Deus lembrou dele. Quem vai lembrar de você, quem vai abençoar você é Deus. Diga, é Deus, para que a glória seja toda dele. No meio do processo acontecem coisas difíceis de aceitar e de entender. A Bíblia diz assim, no capítulo 3, versículo 16: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos aonde? Numa casa. E tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu o quê? Ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa. Somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu morto. Porém esta disse: não, por certo morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: não, por certo morto é teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me o quê? Uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu seja, divide-o. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. O que eu entendo aqui? Duas mulheres moravam juntas, mas uma era maligna, mentirosa, falsa. No seu caminho, no meio do processo, vão ter pessoas falsas e mentirosas, pessoas que você vai chegar à conclusão que não era para você ter dado liberdade, não era para você ter deixado entrar na sua vida, nem na sua casa.
pessoas que Deus vai tirar, mas você não deveria ter trazido. No meio do processo vai chegar esse tipo de gente maligna. Viu o que ela falou? Quando o rei falou, pega a espada para cortar no meio. Pode cortar, nem eu nem ela. O problema dela não era ter o filho, era outra não ter. Como quem diz, nem eu, nem você. É aquele tipo de pessoa que o que ela quer comemorar não é a vitória dela, é a sua derrota. Mas Deus vai te livrar dessas pessoas. Ela veio com a mentira muito bem construída. E por um momento, aquela mulher que estava falando a verdade, ela viu uma perda temporária. Porque quando ela viu que ia cortar, ela disse, não mate ele não. Não pode morrer o que é meu. Dê para ela, pode dar para ela. Não tem problema, eu perco. Eu vou perder por um tempo, mas a verdade uma hora vai aparecer. É difícil você abrir mão, você estando certo, mas no processo, às vezes, mesmo estando certo, você perde. Às vezes no processo, uma mentira parece que é mais do que a sua verdade, mas não vai durar o tempo inteiro. Por um momento, chega perto de cortar. Tem gente que está perto de cortar, tem gente ameaçando cortar o contrato, cortar a luz, cortar a água, cortar alguma coisa, cortar seu crédito. O rei falou, pega a espada. Ele vendo duas pessoas, duas mulheres chorando, duas mulheres dizendo que o filho era dela, o que é que ele ia fazer? Mas ela levou o caso dele ao rei, o caso dela ao rei. Leve os seus casos a Deus. Entenda, por favor, no meio do processo, Deus vai abrir portas que nunca abriu para você, que você até tentou entrar em certos lugares, mas Deus não abriu porque não era o momento. Deus vai abrir agora no processo. Tem portas que se fecharam e Deus vai voltar a abrir, porque faz parte do seu testemunho voltar para aquele lugar. Quando você entende que no processo Deus não esqueceu de você, você está ansioso, você está preocupado, mas Deus está fazendo tudo perfeito. E vai chegar a hora de você ter materializado na sua vida aquilo que você está lutando para conquistar. No meio do processo, é difícil. Foi difícil para todos os heróis da fé. É muito difícil. Porque você não tem pessoas que conviviam com você, que comiam com você, que sabiam dos seus segredos. Você não tem essas pessoas com você. Elas vão aparecer depois que o processo terminar e a vitória chegar. E você, com o coração de Deus, vai perdoar elas. Vai perdoar o que elas falaram quando você estava no meio do processo, mas elas não entendiam o processo de Deus na sua vida. Nós passamos pelo processo para alcançar coisas grandes. O processo faz parte, nós não queremos passar pelo processo. Mas um dia você vai dizer assim, ó, valeu a pena eu ter aguentado, valeu a pena eu ter confiado, valeu a pena eu ter entregado tudo na mão de Deus, porque Ele me honrou. Agora eu fico imaginando aquela mulher que por um tempo ela viu tão perto a vida daquele filho acabar. Por um tempo ela viu o rei falar assim, ó, pega a espada e corta, divide no meio. A outra estava lá, divide, porque tem gente que fica vibrando para ver as coisas darem errado para você. Vibrando, como quem diz, consegui com a mentira o que eu queria, mas ninguém com a mentira vai conseguir te prejudicar. Pode ser temporária, a perda, a vergonha, a dificuldade, mas faz parte do processo. Depois vem vitórias. Entenda, por favor, não pode ser frustrado o plano de Deus, e quem te escolheu foi Deus. Confia em quem te escolheu. Confia em quem tem um controle de tudo. Eu fico imaginando, na hora que o rei falou assim, ó, dá para ela. A mãe verdadeira é essa daqui. Pode dar para ela. Ela não quer a morte da criança. Eu imagino o semblante da mentirosa, da falsa, caindo. Eu imagino quando você estiver dando testemunho e quem tentou te prejudicar fala, não estou entendendo.
Eu não estou compreendendo. Porque no processo as pessoas deixam de acreditar em você. No meio do processo as pessoas pensam que você vai se dar mal. Mas daqui a pouco estava Salomão dizendo assim, ó, dá criança para ela. Olha como eu sei pegar, ó. E imagina a alegria dela voltando para casa com quem? Imagine a alegria, a raiva da outra, o ódio da outra, porque eu tenho certeza que teve momentos que ela teve vontade de avançar na outra e agir com a própria mão. Fala a verdade, criatura, está sustentando a mentira contra mim, mas ela entregou na mão de quem é justo. Pode entregar na mão de quem é justo que a verdade aparece. Pode ter injustiça por um tempo, mentira por um tempo, perda por um tempo, mas daqui a pouco vem a honra e vem grande. Ó. Dá para ela, é dela. Ninguém vai matar o que é seu, não. Ó, é dela. Ela voltando para casa. Sabia que naquele processo o diabo queria que ela ficasse se sentindo culpada? Você não deveria ter dormido de noite, você deveria ter cuidado do teu filho, você dormiu, descuidou, a culpa é sua. Porque o diabo gosta de acusar, e Deus não quer que a gente viva sendo acusado por nada. Se você errou, se você falhou, confiou em quem não deveria, se aprendeu com isso, olhe para frente e se perdoe. Não viva sendo culpado por nenhuma situação, por maior que tenha sido o teu erro. Daqui a pouco não vejo a hora de você chegar aqui, bispo. Ó, eu testemunho, ó, uma gracinha. Não é bonito? Ó, passei por um processo aí pesado, porque no processo, você chora no processo. No processo você sente a dor da traição de pessoas. No processo você vê claramente a maldade de pessoas. No processo, só Deus te sustenta. Jesus não teve ninguém no processo com ele. Quem convivia com ele, até os discípulos negaram, deixaram ele sozinho. Mas o Pai nunca abandona a gente no meio do processo. Mas quando o processo acaba e a vitória chega, quando a vitória chega, olha, quando a vitória, depois você lê Salmo 126, você fica como quem sonha. Eu fico imaginando ela. E a outra, como é que devia estar a cara da outra? A outra devia estar irada. No meio do processo, passa cada pensamento na sua cabeça, passa cada coisa na sua cabeça, na cabeça de qualquer um. No meio do processo é muito difícil, porque parece que Deus está sendo devagar demais, parece que o diabo está prevalecendo, parece que não funciona, parece que, meu Deus, parece que é o contrário, que o diabo é forte e Deus é fraco, parece que, não sei, que com os outros acontece, comigo não. Dá uma impressão de tantas coisas no processo. Mas esse processo aí não vai te matar, não. Você não vai parar nesse processo, não, porque Deus vai te honrar. Fique em pé e diga: meu Deus vai me honrar. Nós vamos orar agora. Escute bem, eu só queria uma coisa. Eu só queria, quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei agitado. Quando Deus me deu essa palavra, é para alguém aqui. Deus sabia que você ia vir, porque Ele falou comigo que Ele queria falar com você. Eu só queria entregar o que Deus falou comigo para você. É só isso que eu queria entregar. Eu só queria que você ouvisse o que Deus queria falar com você. E o que Deus não conseguiu falar pela minha boca, Ele vai falar direto com você. Mas Ele vai te sustentar nesse processo. Diante dessas calúnias, dessas mentiras, dessas injustiças, Ele vai te sustentar e vai te dar vitória. Você sabe por que muita gente desaparece no processo? Porque surge isso aqui, ó. Coração não aguenta a pressão, fala besteira,
Quando você estiver com vontade de murmurar, de falar besteira, lembre das coisas boas que Deus já fez e agradeça a Ele. Não tem espírito ruim não, confia em quem te chamou, porque todos os seus problemas, injustiça, dificuldades, o seu Deus é maior. Diga, o meu Deus é maior. Nós vamos orar aqui agora, e eu quero que venha aqui na frente você, que está no meio do seu processo. Tem horas que eu acho, bispo, que eu estou tão longe do que eu quero, do que Deus quer para mim, mas Ele vai me dar força. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu não entendo, mas eu aceito. Eu não entendo, mas eu aceito. Seus caminhos são mais altos que os meus. Sou menino, indefeso. Eu sou humano, mas Ele é Deus. Minhas perguntas são insistentes. Ele não é obrigado a me responder. O processo tem propósito. Permite tudo para preservar você. Eu não entendo, mas eu aceito. Seus caminhos são mais altos. Que os meus. Sou menino, indefeso. Eu sou humano, mas Ele é Deus. Minhas perguntas são insistentes. Ele não é obrigado a me responder. O processo tem propósito. Permite tudo para preservar você. Com as suas mãos na altura do coração, com seus olhos fechados, um dia, escute bem o que eu vou te falar agora. Um dia você vai entender que você não lutou nenhuma luta em vão. Nenhuma guerra se levanta na vida de quem é de Deus sem um propósito. Tem propósito, tem pressão, tem perdas temporárias, tem mentiras que parecem verdades que se levantam para te prejudicar, tem injustiças, tem cortes, tem dúvidas de coisas que você nunca duvidou, mas que surge dentro de você. Mas você é ser humano, que depende de Deus, que busca em Deus. Não peça para morrer, não diga que não está aguentando, porque teu Deus está te sustentando. E um dia você vai dizer: valeu a pena, meu Pai. Obrigado por me ajudar. Obrigado por me sustentar. Obrigado naqueles momentos cruéis, escuros, duros, difíceis. Não foi eu, não foi minha força, não foi a minha condição. Você vai dizer: foi o Senhor. Não é porque você é forte, não é porque você é melhor do que os outros, é porque Deus te escolheu, é porque Deus é contigo. Você não entende, mas você aceita os propósitos de Deus. Um dia, no finalzinho da vida dele,
Jó, ele disse: nenhum dos teus planos, nenhum, podem ser frustrados. Ninguém frustrou os planos de Deus na vida de Jó, na vida de Daniel, na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, na vida do Senhor Jesus. A ira do diabo era grande, a maldade, a mentira, nada disso prevaleceu. No final você vai prevalecer. Peça força a Deus, peça ajuda a Deus, na sua dor, na sua humilhação, na sua vergonha, nas suas dificuldades. Quando você vê pessoas dando testemunhos, tem coisas que elas passaram que você nunca vai saber. Momentos que elas andavam para trás, mesmo confiando em Deus. Momentos que elas sorriam, mas a vontade era de chorar. Momentos que olharam para o filho, para a filha, para os problemas, e pensaram: como é que vai ser? E Deus sustentou, porque Deus é com você. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus tudo tem uma razão. Nada é em vão. Na vida com Deus, na vida com Deus, tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem para mim. Trouxe um bem para mim. Olhando de fora ninguém ia ver. Olhando de fora ninguém ia ver. Mas com o tempo deu para perceber. Com o tempo deu para perceber. Minha raiz cresceu. Minha raiz cresceu. E os ventos sopraram. E os ventos sopraram. Cada vez mais forte. Cada vez mais forte. E ainda assim. E ainda assim. Eu prevaleci. Levante as mãos e cante. Só quem tem raiz. Só quem tem raiz. Suporta o que eu suportei. Suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz. Só quem tem raiz. Aguenta chorar o que eu chorei. Aguenta chorar o que chorei. E ainda adorar. E ainda adorar. Como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Ainda adorar. Adorar. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Só quem tem raiz. Só quem tem raiz. Suporta o que eu suportei. Suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz. Só quem tem raiz. Aguenta chorar. Aguenta chorar que eu chorei. Que chorei. E ainda adorar. E ainda adorar. Como se nada. Como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Ainda adorar. Adorar. Até o dia. Até o dia raiar. Com suas mãos erguidas, adore o teu Deus. Fala para Ele: eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Perdoe meus anseios, preocupações. Está tudo na tua mão. O Senhor nunca falhou comigo, nem com ninguém que confiou em Ti. Tem dias que ninguém sabe o quanto eu estou quebrado por dentro, mas eu estou contigo. Fala para Ele: nada vai me tirar da Tua presença. Eu não estou olhando. Diga problema. Diga problema. Eu não estou olhando para você. Diga situação. Você não vai me desanimar. Diga diabo. Você não pode com minha fé. Porque eu estou olhando para o meu Deus, que me dá força, que me renova,
Cante com toda a fé. Só quem tem raiz. Só quem tem raiz. Suporta o que eu suportei. Suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz. Só quem tem raiz. Aguenta chorar. Aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar. E ainda adorar. Como se nada. Como se nada tivesse acontecido. E ainda E adorar. ainda adorar. Adorar. Até o dia. Até o dia raiar. Diga graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Graças te damos.